Oi, moçada! Vamos lá para a leitura? Na disciplina de Geografia, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os diferentes modos de vida, lugares e costumes. O Brasil rural, pessoas, lugares e costumes. As paisagens rurais, ou seja, paisagens do campo, que retratam a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O que é agricultura? Agricultura é o cultivo de alimentos. A pecuária é a criação do gado, ou seja, bois, vacas, e o extrativismo é extrair ou retirar produtos da natureza. São bem diferentes nos vários lugares do Brasil. A história, os costumes do povo, o tipo de clima, de solo e de vegetação, que são as plantas, são alguns dos aspectos que dão origem a diferentes formas de viver e trabalhar. Vamos conhecer algumas? Então acompanhe a leitura que vocês têm esse papelzinho aí no de vocês, certo? Seringueiro e castanheiro. Muitos habitantes da floresta amazônica vivem no meio da mata. Alguns coletam frutos como a castanha, outros exploram as seringueiras para obter o látex, que é uma substância usada na fabricação da borracha. O seringueiro e o castanheiro são trabalhadores rurais. Nós podemos dizer que eles são extrativistas. Por quê? Porque eles estão retirando produtos da natureza. O pantaneiro. O pantaneiro cuida do gado, na região do Pantanal, que é uma vegetação específica. Nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na época das chuvas, quando as águas dos rios sobem, ele leva o gado para pastar, ou seja, para se alimentar nas terras altas e secas. Os indígenas. Muitas comunidades indígenas vivem longe das cidades. Várias delas enfrentam problemas, como a invasão de suas terras, desmatamento, que é o corte exagerado e ilegal de árvores, e a poluição de rios. Esses povos lutam para preservar suas terras e costumes, como a caça, a pesca e o cultivo de roças, que é a plantação de alimentos. Caboclos ribeirinhos. Nos estados banhados pela bacia amazônica, ou seja, pelo rio Amazonas, muitas pessoas moram junto às margens dos rios. São os caboclos ribeirinhos, que vivem da pesca e do cultivo de pequenas roças. Sertanejo. O sertanejo vive principalmente da região da Caatinga, que é outro tipo de vegetação. Em estados como o Ceará, o Pernambuco e a Bahia, são áreas muito secas, onde a vegetação está adaptada à falta de chuva. O sertanejo costuma usar chapéu e roupas de couro para se proteger dos espinhos das plantas e do sol. Por causa dos longos períodos sem chuva, a vida no sertão é dura, porque é uma vida difícil devido à falta de recursos. O sertanejo sobrevive do cultivo de pequenas roças e da criação de algumas cabeças de gado. O caiçara. No litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, caiçara é o nome dado aos pescadores que moram na praia e cultivam pequenas roças. O gaúcho. No Rio Grande do Sul, o gaúcho cuida do gado na região conhecida como Pampa. A Pampa é uma região que parece um campo. O chimarrão, que é uma bebida quente, ajuda a enfrentar o frio, assim como a vestimenta tradicional. Botas altas, poncho e bombacha. Agora nós vamos para a nossa atividade. A atividade que eu preparei para vocês é uma cruzada, então vocês vão preencher a cruzada de palavras com base nas perguntas. Então, por exemplo, a número 1. Esses povos lutam para preservar suas terras e costumes, como a caça, a pesca e o cultivo de roças. Para descobrir que palavrinha vocês devem colocar aqui na número 1, vocês vão retornar no texto e ver quem é esse povo. É o seringueiro? É o castanheiro? É o pantaneiro, o indígena, o ribeirinho, o sertanejo, o caiçara ou o gaúcho? Certo?